Na noite em que as tarifas finalmente entraram em vigor, as luzes de todas as casas de Kansas City tremeluziram como brasas moribundas em uma lareira que ninguém podia se dar ao luxo de atiçar. O Dr. Nathan Keller estava parado junto à janela do 6º andar da Igreja São Catherine's, observando o horizonte ondular sob uma tempestade de letreiros de neon indicando vagas. 3 meses antes, a Casa Branca havia prometido 90 dias dourados para os aliados renegociarem. Agora, o adiamento havia acabado, as artérias de importação fechadas por uma única assinatura do presidente Donald Trump. As prateleiras dos supermercados estavam mais vazias. As concessionárias da BMW não exibiam nada além de pôsteres salpicados de poeira. E o último posto de recarga da Tesla na cidade desligou antes do amanhecer, com a tela piscando ao exibir um clipe em loop de Elon Musk brincando sobre Marte. Sirenes soavam em algum lugar além do campus do hospital. O pager de Nathan tocou. Mais uma internação por trauma, queimaduras e ferimentos por explosão. Nada incomum ultimamente. Nas alas de opioides, eles começaram a empilhar cadeiras dobráveis para criar camas improvisadas, porque o envio de macas encomendadas pela CVS estava parado na fronteira canadense, junto com todo o resto. No pronto-socorro, o novo paciente exalava um cheiro forte de plástico queimado. A enfermeira responsável sussurrou que ele estava vasculhando um depósito militar fechado nos arredores de Independence, quando uma armadilha explosiva detonou. Sob a pele empolada, Nathan vislumbrou fuligem que cintilava como o resíduo de algo mais quente que gasolina. Ele pressionou um contador Geiger contra a clavícula do homem, e seu tic-tac frenético abafou qualquer outro som. Ele congelou. Havia rumores. Gangues farejando silos de mísseis desativados. A milícia do Missouri se gabando em ondas curtas de que bunkers federais estavam cheios de fogos de artifício esquecidos. A equipe de imprensa da Casa Branca zombou na televisão. Mas Nathan ouviu o balcão zurrando sua verdade metálica. Uma tênue poeira radioativa grudada nas roupas do paciente. A 5 quilômetros de distância, uma antiga sirene de alerta da Guerra Fria disparou e parou no meio do uivo. O sistema de transmissão de emergência emitiu um boletim instável. Detonação localizada não verificada no condado de Lawson. Abrigo no local. Em poucos minutos, as janelas do hospital tremeram, um leve abalo percorrendo a cidade como passos gigantescos nas nuvens. As luzes diminuíram novamente. Os geradores de reserva falharam, as portas do elevador travaram. A mente de Nathan percorreu rapidamente os protocolos de triagem, iodeto de potássio, antibióticos de amplo espectro, coquetéis antirradicais. Mas a farmácia do hospital era uma cidade fantasma. Desde as tarifas, as remessas vinham em caminhões de Toronto uma vez por mês. Ontem, os agentes da alfândega em Buffalo haviam revertido o comboio. O Canadá havia fechado seus portos de entrada no sul em protesto. Ele olhou para o catador queimado. Um paciente esta noite, centenas amanhã. A doença da radiação se espalharia pelos subúrbios pela manhã, e não havia uma única dose de filgrastim em solo americano a leste das Montanhas Rochosas. A menos que alguém cruzasse aquela fronteira. No estacionamento atrás da igreja de Santa Catarina, a colega de Nathan, Maia Torres, apertava os cintos de segurança de um Land Cruiser a diesel. Ela costumava filmar narrativas de audiolivros fantásticos para seus seguidores no TikTok, mas a plataforma havia entrado em colapso devido ao racionamento de banda. Agora, ela catalogava as rotas do mercado negro de drogas em um mapa desenhado à mão e colado no capô. Ida e volta para Sarnia, disse ela, traçando uma linha do Missouri através do centro-oeste destruído em direção à fronteira com Ontário. Atravessamos o lago Huron em um caminhão de gelo, carregamos em um depósito da CVS ao norte de Londres e depois corremos o desafio para casa. Nathan imaginou ataques a comboios que presenciarem transmissões ao vivo piratas, rotuladas como melhores que os audiolivros de filmes. Dezenas de milhares de pessoas assistiram à noite, e as imagens serviram também como audiolivro para dormir para aqueles que preferiam tiros a canções de ninar.
Um estranho conforto em uma era de escassez. As gangues? Ele perguntou. Agora se autodenominam filhos de Valley Forge, respondeu Maia. Eles tomaram metade do arsenal da Guarda Nacional do Estado na semana passada. Eles têm um Tesla semi-sequestrado ciberneticamente como transporte de assalto e uma BMW R90 equipada com farejadores de urânio. Se descobrirem que estamos levando remédios, eles vão nos dividir em pedaços e vender o soro na Darkline, concluiu Nathan. Um tremor percorreu o asfalto. Ao longe, uma coluna de fumaça sépia se erguia, desabrochando em um cogumelo escuro que mastigava o horizonte. A bomba nuclear acidental, detonada por amadores que se imaginavam libertadores, tornou-se uma mancha gordurosa contra as estrelas. Em poucos minutos, multidões lotaram os portões do hospital, implorando por iodo, água e esperança. Nathan trabalhou até a meia-noite em uma mesa de campanha colocada do lado de fora da área de ambulâncias, fazendo a triagem e acalmando os pacientes. Quando os geradores falharam pela última vez, os monitores da enfermaria ficaram pretos. Em algum lugar na pediatria, uma voz infantil perguntou se o mundo estava acabando ou se aquilo era um apocalipse de audiolivro transmitido por engano pelo interfone. Ninguém tinha uma resposta. Ao amanhecer, os filhos de Valley Forge patrulhavam a I-35 em um vez requisitados, extorquindo refugiados em busca de gasolina e geolocalizando quaisquer caminhões que supostamente transportassem produtos farmacêuticos. Nathan percebeu que atraso era sinônimo de morte. Ele reuniu voluntários, Maia, um ex-piloto da guarda costeira chamado Lily Chan, que ainda usava seu colete salva-vidas como um escudo de memória, e Harper Kim, uma jornalista de rádio que já havia feito resenhas de audiolivros best-sellers completos, mas agora usava seu arquivo de narradores como uma rede de notícias clandestina. Eles carregaram gaze para trauma, o pouco de iodeto de potássio que restava em um transmissor de ondas curtas no Land Cruiser. Maia colou um adesivo magnético sobre a placa, o antigo logotipo do raio da Tesla, desbotado, mas reconhecível. Lily riu da ironia. Mascarar o motor a diesel sob o emblema da utopia elétrica. Harper sintonizou uma transmissão clandestina de Detroit. O apresentador, usando o pseudônimo Midnight Musketeer, relatou rumores de que Elon Musk havia discretamente financiado uma caravana de Model Y autônomos, transportando antibióticos de Windsor para Niágara. Alguns chamaram de ficção científica, audiolivro de ficção científica para ouvidos desesperados, mas Nathan agarrou a ideia como se fosse uma tábua de salvação. Rumaram para o norte ao meio-dia, sob um céu marcado por uma névoa de partículas. Placas de sinalização rodoviária estavam crivadas de buracos de bala, pontos de parada estavam destruídos, máquinas de venda automática viradas para moedas agora sem valor devido à hiperinflação. Um outdoor perto de St. Joseph anunciava um serviço de streaming, histórias ilimitadas, imaginação sem limites, sua próxima aventura aguarda. Alguém havia pichado por cima, aventura é uma mentira. Ao anoitecer, chegaram aos limites do que antes era Almarra, agora um labirinto de barricadas ostentando o símbolo de Valley Forge, um sino da liberdade estilizado, sangrando vermelho. Patrulhas usavam trajes de proteção contra materiais perigosos e carregavam drones disparados do ombro, como lanças de javali. Um guarda sinalizou o Land Cruiser com um raio laser. Maia desligou o motor. Lily apoiou uma pistola no painel. Os batimentos cardíacos de Nathan soavam como passos no cascalho. Harper estalou os nós dos dedos e murmurou, hora de persuadir. Ela abriu a porta do passageiro, entrando na claridade com as mãos levantadas e as credenciais de imprensa penduradas no pescoço como uma relíquia de uma era desaparecida. O guarda se aproximou, com a viseira refletindo os últimos resquícios do dia. Harper falou calmamente, com a voz suave, a cadência ensaiada de uma narração noturna. Estou gravando um registro de áudio de um comboio humanitário, melhor do que o estilo audiolivro do cinema, para divulgação global. Ajude-nos a levar ajuda médica para as zonas de exposição, e sua história se tornará imortal. Algo na frase, talvez o eco de um escapismo noturno que todos secretamente sentiam falta, fez o guarda hesitar. A humanidade brilhou atrás da viseira. Ele gesticulou para que passassem por uma faixa de serviço ladeada por Teslas destruídos, cujas baterias haviam sido arrancadas como carregadores portáteis improvisados.
Além do bloqueio, a noite engolia a rodovia interestadual. Ao longe, o horizonte fragmentado de Council Bluffs queimava como as brasas de sonhos descartados. Nathan dirigia, com os olhos fixos na faixa escura à frente, imaginando quantos dosímetros precisaria depois de cruzarem a coluna de poeira radioativa. A cabine do Land Cruiser se encheu com o chiado suave do gravador de Harper. Esta é a primeira entrada, ela sussurrou, uma história para aqueles que amanhã reconstruirão as cinzas desta noite. Se você encontrar este arquivo enquanto procura uma canção de ninar, saiba que não é um audiolivro comum para dormir. É um farol. Suas palavras pairavam entre eles como frágeis enfeites de vidro, instáveis, mas luminosos. Nathan apertou o volante, com os nós dos dedos pálidos, e prometeu a si mesmo que, quando voltassem, reconstruiria a ala de Santa Catarina, reabasteceria todas as prateleiras com remédios canadenses e plantaria uma horta no estacionamento, onde as crianças pudessem saborear laranjas novamente. Ele imaginou o hospital iluminado e vibrante, o oposto daquelas ruas vazias. Imaginou seus pacientes sobrevivendo, não apenas resistindo. Atrás deles, uma segunda explosão iluminou o horizonte ao sul. As milícias haviam encontrado outra ogiva. A noite brilhou 2 vezes, e a estrada à frente pareceu subitamente muito estreita. A rodovia interestadual se dissolve em concreto estilhaçado quando o Land Cruiser ultrapassa os arredores irradiados de Council Bluffs. Postes de luz derretidos inclinam-se como viúvas enlutadas sobre um asfalto salpicado de bolhas de calor, cada cratera ainda exalando fiapos de ozônio queimado. O Dr. Nathan Keller mantém um olho no horizonte nebuloso e o outro no dosímetro cravado no porta-copos rachado. Sua agulha vibra como um metrônomo lento de pavor. 200 microsieverts e subindo. Ele deveria ordenar que todos colocassem seus respiradores de carvão, mas Maya Torres já está bem à frente, ajustando a máscara enquanto se ajoelha sobre o mapa aberto sobre seus joelhos. Se cortarmos a reserva Platte, economizaremos 48 quilômetros, murmura ela. Mas beijaremos a pluma de precipitação radioativa. Não pode ser pior do que ficar na I-80, resmunga Lilithan do banco de trás, batendo em um tablet manchado de graxa. A imagem granulada do satélite mostra pontos vermelhos, drones desonestos patrulhando as rampas de acesso como abutres com asas de aço. Harper Kim equilibra um microfone de ondas curtas entre as palmas das mãos, transmitindo uma atualização de baixa frequência, para os ouvintes que vasculham a noite em busca de um pulso de verdade. Este é o arquivista da beira da estrada. Estamos a 1 hora a leste do Marco Zero, rumo a uma fronteira fria e a uma recepção ainda mais fria. Continuem gravando, a história é apenas mais um capítulo no catálogo de audiolivros best-sellers completos. Sua voz rola suave, uma onda hipnótica que ainda soa como um audiolivro para dormir, mesmo quando o assunto é aniquilação. Estática crepita, então uma resposta escapa de um repetidor de rede de dispersão em Des Moines. Arquivista, cuidado com os 6. Os filhos de Valley Forge tomaram um Tesla Semi com escolta de drone, visto pela última vez em direção ao norte, perto do mirante de Lois Rios. Estão procurando qualquer coisa marcada como médica. Faz sentido, suspira Maya. Aquele semi pode ser mais rápido que qualquer carro a diesel se eles o carregarem antes da rede elétrica acabar. Nathan pensa nos comerciais de Elon Musk se gabando de baterias que duram 400 mil quilômetros. Ninguém previu a quilometragem do apocalipse. Melhor que o audiolivro do cinema, ele reflete amargamente. A realidade reescreve todos os roteiros. Eles contornam a reserva ao anoitecer, faróis apagados. As planícies são estranhamente belas, grama bronzeada ondulando sob cinzas radioativas que flutuam como neve cinzenta. Um BMW Série 3 destruído jaz semi-enterrado junto a uma cerca, com o emblema arrancado. Em algum lugar dentro da casca, coiotes fizeram uma toca, seus olhos brilhando à luz da lanterna de Maya. Ainda tem a classe de um BMW, mesmo como um caixão, brinca Lily. Ninguém ri. 20 quilômetros depois, o Land Cruiser tosse, o marcador de combustível afunda. Eles extraem gás de um caminhão agrícola abandonado, carregando jarros híbridos que antes eram usados para pesticidas. Harper registra o momento, sussurrando. Survival é um audiolivro de fantasia escrito palavra por palavra. Então, vamos escrever mais alto. Perto da meia-noite,
Eles chegam a Fremont, Nebraska, outrora um centro tranquilo, agora um esqueleto branco como osso de silos brilhando sob holofotes ultravioleta. Um posto de controle improvisado bloqueia a rua principal. Chapas onduladas ostentam o símbolo de Valley Forge. Homens em capas de chuva andam de um lado para o outro com rifles. Um gerador zumbi atrás de uma farmácia CVS destruída, cuja fachada ainda promete aberto 24 horas. Parece que eles já esvaziaram os remédios, diz Nathan. Talvez não tudo. Os olhos de Maya brilham. Precisamos de bolsas de iodo e antibióticos de amplo espectro. Vamos ver se eles deixaram passar o depósito no porão. Lá dentro, os corredores estão revirados, cartelas de comprimidos rasgadas, bandagens desenroladas como serpentinas de festa. Mas lá embaixo, atrás de um palete tombado, eles encontram um cofre com temperatura controlada que as varinhas Geiger dos saqueadores devem ter ignorado, caixas com a inscrição CVS Canadá, alocação de emergência, depósito de Windsor. Nathan abre uma tampa, frascos de Filgrastim, ainda gelados. Suficiente para tratar centenas de pessoas. Passos ecoam no andar de cima. Patrulha de Valley Forge. Maya arremessa uma bandeja cirúrgica, Nathan injeta um tranquilizante na coxa do guarda. Eles o arrastam para trás de tanques de refrigerante, carregam as caixas e retornam à noite enquanto os alarmes disparam. Rastreadores de metralhadoras os perseguem através de vitrines destruídas. Lily acelera a locomotiva sobre uma ponte ferroviária no momento em que cargas detonam atrás deles, torcendo vergalhões como alcaçuz. O tiroteio deixa escapar algo precioso: tempo. Ao amanhecer, o Tesla Semi encontra seu rastro, com um zumbido elétrico cortando o ar frio. Drones de escolta se espalham, com as lentes brilhando. Lily desvia para uma estrada vicinal ladeada por turbinas eólicas abandonadas. Uma bala de canhão eletromagnético improvisada atinge o painel traseiro do cruiser. Se você está cochilando com essa transmissão pensando que é mais uma história de Ninar Calma em audiolivro sobre o apocalipse, acorde. A voz de Harper treme no microfone. Maya abre a escotilha do teto solar, dispara um sinalizador em uma turbina encharcada de querosene. As lâminas cortam, a estrada fica congestionada com destroços e o Tesla se desloca, enquanto drones se dispersam como corvos assustados. 3 dias sombrios se desenrolam, Pierre, Mobridge, cidades de tendas trocando litros de diesel por pão. Em Fort Yates, eles encontram batedores Lakota que falam de uma antiga rota comercial que serpenteia furtivamente por terras de reserva até o Canadá. Shaiton, um ancião com olhos marcados pelo vento, inspeciona a carga. Remédios para os doentes, não balas para os raivosos, isso garante a passagem. Eros avisa sobre um pelotão corrupto da Guarda Estadual acampado 2 cordilheiras a oeste, eles vendem licenças e depois matam. Então o comboio escolhe o rio. Pontões ocultos se chocam contra um corredor de gelo improvisado. A aurora boreal cintila em um verde tênue sobre um céu limpo do brilho urbano. No meio da corrente, uma voz amplificada ecoa da margem sul: embarcação não identificada, retorne à costa para inspeção. Chumbinhos de espingarda ricocheteiam em escudos em forma de V forjados a partir de antenas parabólicas. Então, um zumbido diferente se eleva, elétrico, harmonioso. Na margem canadense, os faróis brilham, um comboio de Tesla Model YS autônomos desliza para a água rasa, com as portas se abrindo como cisnes metálicos. Uma voz gravada, inconfundivelmente música, ecoa sobre a água: bem-vindos, amigos. O transporte é a corrente sanguínea da civilização. Entrem! A guarda hesita, relutante em atirar em propriedade com bandeira canadense. Os modelos Y formam uma parede luminosa. O navio de gelo desliza para as águas rasas de Ontário. Eles chegam a um centro regional da CVS vigiado perto de London, Ontário. Paletes de antibiótico de quelante se erguem sob holofotes. Um oficial de logística os agradece pelas informações sobre as gangues de Valley Forge. Vamos carregar em dobro para o Missouri, mas a fronteira sul está fechando com força. Partam antes do pôr do sol. Enquanto as caixas são amarradas ao cruiser, um rádio toca uma música antiga do INXT da BMW, prometendo horizontes elétricos. A ironia é pungente, mas também provoca risos entre os voluntários.
Do lado de fora da cerca, o trovão aumenta, não o tempo, mas os motores. Os invasores de Valley Forge subornaram licenças e partiram para o norte em busca de vingança. O oficial pragueja, 30 horas, não mais. Nathan agarra o microfone de Harper, a próxima etapa é pura aventura. Se você está catalogando esperança, coloque isso na categoria audiolivros, best-sellers na íntegra, na subcategoria perseverança. E se precisar de uma canção de ninar esta noite, que seja o zumbido do diesel em direção ao amanhecer. Os motores rugem mais perto, a poeira sobe como cortinas prestes a se abrir no terceiro ato. Os holofotes ao redor do centro da CVS em Londres, Ontário, acenderam em alerta vermelho no momento em que o último palete de doses de citocina deslizou para o compartimento de carga afundado do Land Cruiser. O Dr. Nathan Keller sentiu o elevador hidráulico tocar o asfalto e travar. Além do elo da corrente, a poeira subia pela estrada de acesso em uma espiral furiosa. Faróis varriam o perímetro, invasores de Valley Forge chegando em formação de avalanche, 3 picapes blindadas eriçadas de papelão ondulado soldado, um Tesla Semi romonando silenciosamente ameaçador atrás, e um enxame de drones RC capturados zumbindo acima como mosquitos cromados sedentos por sangue. Dentro da cabine, Maya Torres bateu a porta traseira com força. Estamos com excesso de carga, Nath. A suspensão está chorando. Chore depois, murmurou Lillichan, agachado atrás do volante, o polegar acima da ignição. Se eles invadirem o pátio, daremos remédios para 1 milhão de queimaduras. É esse o número de mortos até a semana que vem. Harper Kim prendeu o microfone ao cinto de segurança, falando naquela cadência aveludada adorada pelos ouvintes da meia-noite, transmitindo ao vivo do olho do furacão, sem palco sonoro, sem tela verde, apenas aventura crua. Se você sintonizou esperando um audiolivro para dormir, desligue agora. A realidade é mais alta que canções de ninar. O oficial de logística da CVS acenou freneticamente com um semáforo de uma guarita. Portão norte, agora, soou uma buzina. Pilares de aço deslizaram no subsolo, o Land Cruiser avançou bruscamente, com os pneus cantando sob o peso da penicilina e do filgrastim. Os invasores abriram fogo, flechas caseiras batendo nos paralamas reforçados. O Tesla Semi flanqueava, com seus sistemas de inteligência artificial sequestrados e transformados em armas. Na grade de LED da cabine, os invasores haviam sobreposto um GIF em chamas do sino da liberdade. Lily pisou fundo no acelerador. O cruiser derrapou em uma rampa de serviço que serpenteava acima dos pátios ferroviários cintilantes de vagões-tanque. Faíscas riscavam a noite enquanto as balas beijavam os guarda-corpos. Mai abriu a escotilha do teto solar e lançou um sinalizador em V codificado para a patrulha de fronteira canadense. O magnésio escarlate lançou um sinal de SOS no céu, cegando momentaneamente um enxame de drones. Uma fração de segundo de escuridão, o suficiente. Lily acelerou para fora da rampa, pousando em uma pista de acesso de cascalho. A suspensão chiou, mas aguentou. Para o norte, até Goderich, latiu Maia, estudando o mapa amassado. Atravessamos Huron por plataformas de gelo, depois por estradas secundárias de Michigan até a fronteira. Eles não podem seguir pelo Lago Quebrado. Entre nós e a costa, 48 quilômetros de terras agrícolas e um bando inteiro de predadores movidos a Tesla, disse Harper. Ela ligou o gravador novamente. Nota de arquivo. Estamos reescrevendo o manual para o apocalipse do audiolivro. Cada quilômetro, um capítulo. O comboio avançava a toda velocidade por estradas de concessão ladeadas por moinhos de vento silenciosos devido aos reatores. Milharais jaziam enegrecidos pela chuva ácida, caules ossificados em esculturas prateadas. De torres de rádio enferrujadas, estações piratas transmitiam propaganda prometendo América ressurgente, tarifas forjam a independência. Os nós dos dedos de Nathan embranqueceram ao redor de uma caixa com um selo de isótipo. Ressurgente, pensou ele, enquanto as enfermarias do hospital afundavam. Eles contornaram Clinton de madrugada. Em uma concessionária BMW abandonada, os assaltantes haviam montado um depósito de combustível, desviando gasolina premium para Teslas adaptados com geradores de bloco pequeno, pesadelos híbridos.
Lily abaixou os faróis, passando lentamente por concessionárias onde cacos de vidro cobriam sedãs da série e como montes de neve. Sobre o bagageiro, Maya avistou sentinelas armadas silhuetas por letreiros de neon ainda piscando, a máquina de dirigir suprema. Ela engoliu em seco, o lema agora soava como uma ameaça. Meio quilômetro depois, um bueiro ofereceu abrigo. Nathan desmontou para verificar o dosímetro, a radiação era baixa ali, segura para um descanso. Abriu a porta traseira, frascos tilintavam como sinos de vento sagrados. Ao lado deles, repousava o gravador de campo surrado de Harper. Ela estava sentada de pernas cruzadas no cascalho, narrando baixinho. Para os ouvintes que catalogam coragem, ela entoou: marquem isso na categoria audiolivros, best-sellers completos, prólogo para a retomada do amanhã. E sim, queridas almas do turno da noite, ainda é melhor que o audiolivro do cinema, porque o rolo é real. Nathan se agachou perto. Seu público, eles realmente ouvem você. Passagens de pacotes por satélites inativos, retransmissores amadores, no Starlink restantes de Musk, ela deu de ombros. Um fio d'água, mas um fio d'água é um rio se a noite for longa o suficiente. Ao amanhecer, chegaram a Goderiche. O lago Huron jazia coberto de gelo, com fissuras se formando sob o nascer do sol rosa-choque. O capitão do porto, um engenheiro aposentado da Tesla chamado Sigrun, os conduziu a uma barcaça refrigerada adaptada com células de lítio retiradas de baterias de Model S. Ela deslizará silenciosamente, disse Sigrun, dando um tapinha na murada coberta de gelo. Elon Musk choraria pela garantia, mas a necessidade supera a nostalgia. Eles carregaram o cruzador no convés. Enquanto os motores dos rebocadores zumbiam, trovões distantes ecoavam, os invasores de Valley Forge haviam chegado à cidade, tarde demais para o prêmio, mas ávidos por espólios. Clarões de morteiros brotaram no penhasco. O gelo se estilhaçou atrás da barcaça, geysers brilhando. Lily acelerou para frente, o conjunto de lítio brilhou em azul celeste sob as grades do convés, impelindo-os ao congelamento profundo. No meio da travessia, Harper pousou o microfone na grade, deixando a paisagem sonora pintar seu próprio capítulo, placas de gelo rangendo, tiros distantes abafados por quilômetros de frio intenso, gaivotas gritando através das fronteiras, indiferentes às bandeiras. Acima da estática, ela sussurrou um riff de sequência de sonho, quase se aproximando da fantasia de um audiolivro, visões de crianças algum dia ouvindo esta odisseia enquanto a neve batia nas janelas dos cofres. Nathan observou o horizonte em busca de sinais de drones, nada além de um solitário fio de aurora pulsando em tom jade acima do crepúsculo polar. Ele se permitiu um gole de esperança. Eles encalharam perto de Harbor Beach, Michigan, litoral fustigado por tempestades de inverno. Bandeiras da milícia local estalavam ao vento forte. Na rampa, um posto de controle armado bloqueava o Condado 25, homens em uniformes de retalhos sob a bandeira da Autoridade de Secessão de Michigan, MSA. O capitão deles ostentava uma insígnia retirada de um uniforme de segurança desativado da CVS, ironia que não passou despercebida por Nathan. Manifesto e dízimo, latiu o capitão, olhando para o caminhão sobrecarregado. Tarifa de 30% sobre todas as mercadorias estrangeiras que entram no estado soberano de Michigan. Maya se inclinou. Ajuda humanitária, não comércio. Humanos são negócios. Ele deu um tapa no painel lateral. Pague ou descarregue. Harper colocou o gravador no alto-falante externo. Um rugido de cidadãos furiosos, com seus indicativos de chamada, irrompeu dele, radioamadores, enfermeiros, pais gritando por remédios. Suas vozes ecoaram nas dunas congeladas, um exército invisível, porém inegável. O capitão hesitou. Lily acelerou, Maya acendeu os faróis. A milícia estremeceu. Naquele instante, uma sirene soou atrás deles, o próprio rádio da MSA interferindo em uma linha de emergência, invasores de Valley Forge avistados cruzando Porto Austin. Todas as unidades, reposicionem-se para o norte. O posto de controle se apressou. Pneus cuspiram areia. O caminho estava livre. Eles avançaram para o interior, pelo asfalto rachado, através de campos amish vazios, agora plantados com turbinas descartadas. Em Dead Axé,
refugiaram-se dentro de um Walmart fechado, convertido em uma ala de triagem. Voluntários descarregavam frascos preciosos sob aplausos abafados, crianças com lábios manchados de iodo, pais segurando blisters como se fossem joias. Nathan administrou a primeira injeção de filgrastim a uma adolescente cujas queimaduras de radiação marcavam os ombros. A mãe da menina chorou, sussurrando um agradecimento repetido por todas as mãos trêmulas na fila. O peito de Nathan se apertou, o propósito era uma droga mais forte que a morfina. À medida que a noite caía sobre a pradaria, conversas de rádio alertavam que os filhos de Valley Forge haviam se separado, metade correndo em direção a Detroit para tomar o controle da Ponte Ambassador, metade desviando para o sul pela rota de interceptação da I-75. O Land Cruiser, agora mais leve, ainda continha um estoque de armas com destino a Kansas City. O tempo passou. Harper deu a deixa para outra transmissão. Viajantes insones, isto não é um idílio de ficção científica com audiolivros. Mas se suas pálpebras estiverem bombas, aguentem firme. Nós vamos fugir da escuridão. Um som de retransmissões criptografadas transmitiu seu voto por 5 estados. No terceiro dia em solo americano, com escassez de gasolina e nervos à flor da pele, eles se aproximaram do trevo da Ohio Turnpike. Ali, autoridades estaduais corruptas operavam um hospital com pedágio, a entrada custava uma dose de qualquer remédio milagroso que você trouxesse. Corsários comissionados pelo governador, em Kevlar, patrulhavam sob outdoors de LED que ainda exibiam slogans de campanha sobre patriotismo tarifário. Maia desligou o motor sob um viaduto coberto de cartazes de cola de trigo, foguetes Tesla desenhados à mão, riscados por caveiras. Ela esboçou uma nova rota para o sul, antigos corredores ferroviários, depois uma barcaça ao longo do rio Ohio até o Missouri. Mas precisaremos de combustível e um desvio. Harper apertou os últimos minutos de satélite do seu telefone via satélite. Hora de transformar a história em uma arma. Ela transmitiu uma transmissão ao vivo anunciando: entrevista exclusiva hoje à noite com o Dr. Nathan Keller, herói da linha de frente entregando antídotos inestimáveis. A transmissão expira em 2 horas, pegue A ou perca a cura. Ela balançou as coordenadas não do comboio, mas do posto de controle do hospital com pedágio. Ouvintes ávidos por esperança se aglomeraram, centenas de refugiados, técnicos médicos fora da rede, até mesmo Teslas desonestos em busca de fama. Os corsários, farejando lucro, canalizaram recursos para o controle da multidão, deixando o ramal de carga do sul desprotegido. Sob a escuridão, o Land Cruiser deslizou sobre trilhos enferrujados. Lily equipou pneus de caminhão com adaptadores ranhurados recuperados de um vagão de carga BMW descarrilado. Faíscas elétricas dançaram quando o aço encontrou o aço, e eles deslizaram morro abaixo pela gravidade, uma locomotiva fantasma carregando o sangue vital de uma nação sangrando. Em Cincinnati, o trilho mergulhou sob um estádio abandonado que agora abrigava milhares de pessoas. Harper iluminou a parte de baixo com seu celular, incêndios em barris, cobertores de retalhos, crianças desenhando foguetes com giz e escrevendo Music Save US. No limite da luz, um violinista tocou acordes menores que esvoaçavam como asas de mariposa. Nathan sentiu a tristeza se transformar em determinação. Eles guiaram o cruzador até uma barcaça enferrujada, alugada de piratas do rio que trocavam bourbon por munição. Os vapores de diesel se misturavam aos borrifos frios do rio enquanto seguiam para o oeste. Acima, uma lua de inverno pintava o raio de prata. Atrás, as luzes da cidade se apagavam quarteirão por quarteirão, apagões contínuos varrendo as grades. Maia estava ao lado de Nathan na proa. A patrulha de fronteira ao sul de Saint Louis instalou varreduras de radiação, disse ela. Eles sinalizam qualquer caminhão com essa temperatura. Deixe-os escanear, respondeu Nathan. Teremos curado metade dos filhos deles quando terminarem a papelada. Sua voz falhou, mas a determinação era clara. Harper se inclinou sobre o corrimão, o microfone perto dos lábios. Queridos corações da noite, o rio nos leva em direção à última milha. Arquivem esta história onde quer que guardem coragem, ao lado de épicos, ao lado de canções de ninar, ao lado daquela playlist secreta com o rótulo audiolivro para dormir que vocês não admitem precisar.
Porque um dia, quando as prateleiras estiverem cheias de novo, quando as tarifas forem notas de rodapé e os emblemas da BMW brilharem sem marcas de bala, vocês sussurrarão para novos ouvidos que a esperança rolou rio abaixo sob uma lua de janeiro. Marquem isso. Um trovão distante soou, uma saraivada de foguetes ou uma ponte desabando, não havia como saber. O motor da barcaça zumbia com firmeza, e Nathan se permitiu uma respiração profunda, perfumada com o aroma de diesel, geada e o leve aroma do amanhã. A barcaça atravessou o Ohio bem depois da meia-noite, o ronco do diesel ecoando entre os penhascos de calcário. O Dr. Nathan Keller se aconchegou dentro da caixa de rodas, traçando rios de condensação no acrílico rachado. A cada poucos minutos, ele verificava o refrigerador empilhado a seus pés, frascos ainda luminescentes, 73% da bateria restante no refrigerador portátil. Chega! Tinha que ser o suficiente. A voz de Harper Kim vinha dos alto-falantes do convés, uma calmaria baixa tecendo-se através do barulho da água. Se você se juntou a nós esperando por ruído de fundo, lembre-se de que este não é um audiolivro comum para dormir. O capítulo sobre o rio desta noite se escreve em tinta metálica, parte aventura, parte oração. Ela fez uma pausa, deixando a estática zumbir como símbolos. Catálogo registrado em audiolivros, mais vendidos na íntegra, subetiqueta Milagres da Fronteira. Maia Torres encostou-se na escotilha, soprando nuvens de gelo. Ponte em 5 quilômetros, sussurrou. O portão de radiação da Patrulha Estadual do Missouri está iluminado como Las Vegas. Nosso caminhão vai gritar mais quente que julho. Nathan esfregou as têmporas. Os números da hiperinflação ecoavam em sua memória. Pão a $300 o pão, gasolina cotada em moedas de prata. Nada disso importava se crianças com supressão da medula óssea nunca vissem o sol nascer. Nós pressionamos, disse ele. Arrombamos o portão com dados, mostramos a eles tabelas de dosagem, curvas de sobrevivência. Nenhum burocrata gosta de ser transmitido ao vivo negando remédios. Rio abaixo, os cascos escuros de contêineres formavam um pontão improvisado sobre a correnteza, o posto de controle da patrulha estadual. Torres de geradores banhavam a água com um branco intenso, arcos geiger pulsavam em âmbar. À medida que a barcaça desacelerava, megafones estalavam. Preparem-se para inspeção. Identifiquem a carga. Lilith desligou o motor. Harper abriu o canal, transmitindo em todas as faixas de emergência, comboio de triagem da linha de frente carregando suprimentos antirradiatórios do Canadá, cortesia do Corpo Humanitário da CVS, com destino à zona de explosão de Kansas City. Transmissão ao vivo sinalizada para a nuvem global, qualquer obstrução se torna registro público. Câmbio. Silêncio, quebrado pelo som de rifles ansiosos. Então, um policial em uniforme de Kevlar respondeu: os protocolos tarifários exigem a apreensão de produtos farmacêuticos de estrangeiros enquanto aguardam classificação. Ele parecia temeroso da própria exigência. Nathan subiu na proa, pálido como um holofote. Classificação é perpétua, oficial. Recém-nascidos com queimaduras beta não podem esperar pela papelada. Uma pausa significativa, até que uma voz do sistema de som do posto de controle interrompeu, metálica, mas inconfundível. Elon Musk, ou melhor, uma retransmissão deepfake ampliada de uma palestra de acionistas da Tesla. Logística é destino. Deixem a carga passar. A gravação repetiu 2 vezes antes que os tecnocratas interrompessem a transmissão, mas o estrago já estava feito. Os policiais se entreolharam, incertos sobre a qual cadeia de comando serviam. Uma nova complicação rugiu rio acima, o Tesla Semi de Valley Forge despencando sobre o dique, drones pairando acima como vagalumes furiosos. Seu rugido de lítio eclipsou o zumbido do gerador do posto de controle. Assaltantes dispararam uma saraivada contra as torres de guarda, holofotes explodiram em chuvas de vidro. O caos escolheu seu lado. Maia acelerou o Land Cruiser para dentro do porão da barcaça. Vamos partir, agora! As braçadeiras da doca se soltaram com um guincho metálico. A barcaça se chocou contra o banco de lama da costa, o cruzador desceu a rampa desgovernado, com a suspensão gemendo.
Nathan agarrou-se à barra de apoio enquanto Lily passava por uma abertura entre contêineres tombados, a lama espirrando em direção à luz das estrelas. Atrás deles, o posto de controle se dissolveu em uma briga, a patrulha estadual combatendo invasores, projéteis traçantes cortando a noite. Hélices de drones cortavam o ar acima do cruzador até que Harper apontou uma bobina EMP improvisada através do teto solar. A explosão lançou um pulso que lançou 4 drones em espiral em direção à água escura. Eles alcançaram a estrada do dique, com os faróis apagados. À frente, St. Louis cintilava como uma constelação moribunda, trechos da rede elétrica se apagando, armazéns iluminados por sinalizadores a diesel, o Arco Gateway, um contorno fantasmagórico contra uma névoa alaranjada. As conversas no rádio disparavam, unidades da Forge convergindo para o Hospital Mercy em busca de reféns cirúrgicos, solicitando reforços. Nathan sentiu o estômago embrulhar. Mercy estava no caminho para Kansas City. Sua ala pediátrica abrigava dezenas de pacientes já preparados para receber reforços de medula óssea. "Vamos desviar", ordenou ele. "Essas crianças não podem ser moeda de troca." A guerra urbana os esperava na Grand Avenue, barricadas de caminhonetes, civis agitando fronhas brancas com a inscrição "Água, por favor." Lily seguiu com a cruiser pelos escombros até que um molotov se estilhaçou ali perto, queimando a tinta. Uma gangue de jovens, adolescentes magricelas usando óculos de plasma roubados da área de serviço de uma concessionária BMW, bloqueou a entrada do Mercy com motos de motocross modificadas para funcionar com módulos de bateria da Tesla. Eles aceleravam como vespas elétricas. Maya avançou, espingarda em riste. "Evacuação médica. Abram caminho." Um garoto de apenas 16 anos se adiantou. "Levaram minha irmã para dentro e disseram que só quem tem dinheiro recebe tratamento." Nathan ergueu o estetoscópio como se fosse uma faixa. "Temos remédios. Deixe-nos passar e ela é a primeira da fila." Sua calma quebrou a tensão, guidões abaixados, motores em marcha lenta. Juntos, eles empurraram para o lado sedãs queimados para abrir um corredor até a rampa do pronto-socorro. Lá dentro, os corredores cheiravam a água sanitária e pânico. A equipe estava concentrada na radiologia, com a energia oscilando de inversores de backup ligados a painéis solares Tesla Powerwall canibalizados de um parque solar local. Nathan montou uma estação de infusão improvisada no refeitório. Ele misturou frascos enquanto o gravador de Harper captava a cadência metálica do gotejamento, sobrepondo-se a uma narração suave. Nem todo apocalipse chega com nuvens de cogumelo, alguns se infiltram em livros de tarifas e gráficos da cadeia de suprimentos, sugando o tutano dos ossos até as vozes desaparecerem. "Esta noite, escrevemos tutano de volta." 10 minutos depois, os invasores invadiram um saguão lateral, disparando tiros de advertência. Seu líder, um fanático com cicatrizes nas bochechas e um jaleco repintado de farmacêutico da CVS, exigiu a carga. "Esse soro financia nossa república soberana", zombou ele. "Entregue ou veja as crianças caírem." Harper, ainda transmitindo ao vivo, virou o microfone em sua direção. "Diga de novo para o mundo", desafiou ela. O fanático olhou para aquele olho fixo da história e hesitou. Na pausa, Lily lançou uma bomba de gás lacrimogêneo, Maya arrastou uma barricada de maca pelo corredor, e Nathan protegeu crianças sob mesas viradas. Tiros irromperam. O zelo neofarmacêutico encontrou a pistola de um ex-guarda costeiro. Em meio à fumaça e aos gritos, Nathan rastejou até um carrinho de suprimentos, segurando um último frasco de filgrastim como uma relíquia sagrada. Um ricochete rompeu um tubo fluorescente acima, espalhando chuva salina. Enquanto as balas estalavam, ele injetou o frasco no braço do próprio refém do líder fanático, um menino febril de 8 anos que tossia espuma sanguinolenta. A mãe da criança gemeu de alívio em meio à névoa de gás lacrimogênio. O fanático congelou, a arma cedendo enquanto observava os tremores nos membros do menino diminuírem. Sirenes táticas soavam intensamente do lado de fora, unidades da patrulha estadual, envergonhadas por equívocos anteriores, chegando em SUVs blindados BMW Riot Guard, antes destinados à exportação para a Europa. Seus megafones ordenavam a rendição. Valley Forge se dispersou, alguns mergulhando através de janelas estilhaçadas, outros se esgueirando para dentro de túneis de manutenção.
Nathan sentiu o chão do hospital se inclinar, a adrenalina baixar quando o desastre recua 1 milímetro. Ele pressionou bandagens nos ferimentos, fez a triagem e reaplicou os curativos. Ao amanhecer, o refeitório cheirava a café velho, pólvora e algo frágil, porém potente, esperança. Eles seguiram para o oeste na I-70, com o comboio a crescer, 2 SUVs Riot Guard escoltando, um Tesla Model Y com o topo cheio de fluidos intravenosos, o Land Cruiser original ainda gemendo, mas mais leve. Harper transmitiu quase continuamente, com dezenas de milhares de ouvintes chegando a dezenas de milhares. Comentários circulavam por bandas de satélite piratas, pessoas trocando coordenadas, juntando combustível, oferecendo abrigos. Alguém marcou a transmissão como melhor que o audiolivro do cinema, a ironia se transformando em hino. Na Colômbia, abasteceram em um trator desativado, movido a biodiesel produzido a partir de óleo de soja deteriorado. Notícias de rádio estalavam: o governo do presidente Trump, encurralado por sanções internacionais e revoltas internas, suspendeu tarifas universais e prometeu corredores aéreos de emergência com, entre todos os parceiros, a China. O comentarista chamou isso de uma mudança lógica digna de um audiolivro de ficção científica. Nathan riu, um som quase um soluço. Tarde demais para os corredores de supermercado de Kansas City, murmurou, mas talvez não tarde demais para a próxima cidade. Aproximando-se dos arredores de Kansas City, os monitores de precipitação radioativa aumentavam, neve fuliginosa pontilhava o céu do meio-dia. A igreja de Santa Catarina se erguia à frente, com as janelas ainda fechadas, mas os geradores zumbindo, com a energia restaurada por meio de uma ampla gama de Tesla Powervals doadas anonimamente após as transmissões de Harper viralizarem. O boato mencionava o próprio Elon Musk, embora nenhuma prova tenha surgido além de um tweet à meia-noite com apenas 3 palavras: mantenham as estradas abertas. Dentro da sala de emergência, sobreviventes se alinhavam nos corredores. Enfermeiros choravam ao ver caixas de paletes. Nathan trabalhava 18 horas seguidas, com as mãos cheias de bolhas sob o látex, a voz rouca devido ao ar filtrado pela máscara. Administrou o último frasco ao nascer do sol a uma avó que lhe entregou uma foto desbotada de seu jardim, fileiras de girassóis mais altas que cercas. Plante-os de novo, ela disse com a voz rouca. Ele guardou as sementes no bolso. 3 dias depois, os postos de racionamento em frente ao hospital fervilhavam de vida. Os pacientes pediátricos evacuados do Mercy dançavam no estacionamento, com os suportes de soro pendurados como faixas de desfile. A patrulha estadual reabriu um corredor de 2 pistas até Iowa para comboios de suprimentos. As tarifas estavam no limbo, abaladas pela fúria pública e pela revolta empresarial. Harper subiu ao telhado do hospital ao anoitecer, gravador erguido. Para os arquivos, anunciou ela, com a voz trêmula tanto pelo vento quanto pela emoção, conclui-se assim o primeiro ciclo das crônicas de River Run. Não o arquivamos mais como Apocalipse audiolivro, mas sim como Rascunho Renascentista 1. Ela chamou Nathan, Maya e Lily para se juntarem ao microfone. Nathan pigarreou. Se algum ouvinte futuro encontrar este arquivo erroneamente rotulado como fantasia de audiolivro, diga a ele que tudo era real, ferrugem, medo, risos e o gosto de pastilhas de iodo. Ele exalou um suspiro trêmulo. E se precisar de uma canção de ninar, deixe o zumbido das Powervals lembrá-lo de que podemos reconstruir. Abaixo, holofotes iluminavam um canteiro recém-cultivado no terreno do hospital. Voluntários ajoelhavam-se plantando sementes de girassol sob a luz dos faróis. Alguém pintou uma nova placa sobre a entrada da ambulância, Sainte Catherines, Zona Franca, patrocinada pela CVS e comunidade. Um emblema de BMW recuperado de ruas marcadas por tumultos pendia abaixo dele, polido até brilhar prateado. Mai olhou para o leste, onde o amanhecer surgiria. As cadeias de suprimentos vão se curar, disse ela. Mas confiar, essa é a reconstrução mais difícil. Harper clicou em parar e olhou para as amigas. Todo épico precisa de um epílogo. Por enquanto, vamos arquivar isso ao lado dos clássicos de cabeceira e chamá-lo do que os comentários continuam gritando, audiolivros best-sellers completos. Ou talvez simplesmente chamá-lo de sobrevivência. Lily ergueu uma garrafa térmica com café velho.
A sobrevivência, melhor do que qualquer sucesso de bilheteria. Eles beberam ao frágil silêncio. No silêncio, ruídos de motores ecoavam de estradas distantes, novas caravanas ganhando coragem com histórias sussurradas em meio à estática. Em algum lugar além do horizonte, tarifas ainda pairavam, moedas ainda ruíam, mas também muros de silêncio. E no berço elétrico e suave de Kansas City, crianças começavam a se curar.